A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Bom dia, né? Esse friozinho a gente não tem como falar bom dia, né? Glória a Deus. Nós estamos dando seguimento, né, das parábolas de Jesus. E nessa manhã eu quero compartilhar com a amada igreja sobre uma parábola muito conhecida, né? Até cantada, né? Que é a parábola do bom samaritano. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Lucas. Lucas 10, a partir do versículo 25. Mesmo assentados, né? Vamos ler o texto. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E o que está escrito na lei, respondeu Jesus. Como você a lê? E ele respondeu: Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Ame ao seu próximo como a si mesmo. E disse Jesus: Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? E em resposta disse-lhe Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos salteadores, e estes lhe tiraram as roupas, espancaram-se e foram, deixando-o quase morto. Aconteceu de estar descendo na mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando à viagem, chegou aonde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e o cuidou dele. No dia seguinte, deu dos denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que ele tiver. Qual desses três você acha que foi o próximo ao homem que caiu nas mãos dos salteadores? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. E disse-lhe Jesus: Vá e faça o mesmo. Senhor, nós lemos a tua santa palavra nessa noite. Gera em nós, Senhor, o amor, Senhor, que tu nos ensinaste. O amor, Senhor, que nós só conhecemos porque o Senhor nos amou primeiro. Em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja. Essa parábola, ela é muito fascinante, né? Porque o Senhor, ele nos deixa bem claro de quem é o nosso próximo. Mas nós precisamos entender como nós não conseguimos lidar com o nosso próximo no dia a dia, diante dessa questão dessa parábola. E Jesus, ele vem trazendo alguns personagens que são a nossa realidade como igreja do Senhor hoje, amém? E um dos primeiros, o primeiro personagem dessa história, que é o sacerdote, o Senhor diz que esse sacerdote é aquele que tem o contato com o povo e Deus, né? É aquele que tem aquela facilidade de levar Deus às pessoas. Mais ou menos assim, uma forma simples para a gente poder entender. E esse sacerdote, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, ele vem para ser esse mediador de Deus, entre Deus e o povo. Amém, igreja? E hoje, nos dias de hoje, não é diferente. Porque o Senhor vem em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 5 e 6, ele disse para mim e para você que nós fomos constituídos para sermos sacerdócio santo do Senhor. Então o Senhor vem a mim, a você, e ele diz assim: ó, eu quero te constituir hoje para ser o sacerdote do Senhor nessa terra. Essa menção de sacerdote hoje, para a minha vida e para a sua vida, ela é um referencial de Jesus, amém? Nós não podemos mais deixar com que essa imagem seja apenas de pastores, de apóstolos, de bispo, mas sim eu e você, porque o Senhor Jesus, ele pagou um preço para deixar com que eu e você agora fôssemos esse mediador entre Deus e o povo. Então hoje o Senhor me chama de sacerdote, e o Senhor te chama de sacerdote, amém, igreja?
Por que esse personagem foi o primeiro personagem que eu quis trazer para a realidade da nossa vida, para que eu e você pudéssemos entender quem é o próximo? Porque nós somos igreja do Senhor. E por eu e você sermos igreja, nós temos essa responsabilidade. E nós não podemos deixar com que o outro faça aquilo que é nossa responsabilidade. A gente quer tanto ser reconhecido como homem de Deus, como mulher de Deus, mas na hora em que o Senhor precisa da minha vida ser manifesta pelo amor dele, eu passo de lado. Não é assim que aconteceu? O sacerdote, na hora que ele precisou ser quem ele precisava ser, quem o Senhor chamou ele para ser, ele passa de lado. Queridos, a palavra de Deus é tão linda e ela vem, na lei de Moisés, ela vem deixando algumas regras básicas para que o povo judeu andasse no caminho certo, andasse em obediência, é verdade? Amém? E aqui o Senhor traz essa revelação dessa obediência, tanto naquela lei do Antigo Testamento como no Novo, dando essa menção de sermos esse sacerdote. O que está acontecendo na alma do homem e da mulher que é chamado povo de Deus, sacerdócio santo, que não está vendo o caído, que não está vendo aquele que precisa? Porque cuidar daquele que está caído dá trabalho. Porque cuidar daquele que está caído, querido, você tem que tirar de si para dar. A palavra de Deus diz que o outro personagem é o levita. E o levita é até o primeiro, né? Mas o levita, muitas das vezes, são pessoas muito específicas. Assim como era lá no Antigo Testamento. E o Senhor traz essa menção tanto para o templo como para o tabernáculo, né? O tabernáculo e para o templo. Que os levitas, eles eram servidores dos sacerdotes. E eles eram aqueles que cantavam, aqueles que cuidavam do templo, não é verdade? Aqueles que gostavam de trabalhar. Aqueles que gostavam de estar ali adorando o Senhor com suas mãos, com seus dons, com seu talento, servindo o povo. E também ajudando o sacerdote. E o levita, mais uma vez, vem como referência de hoje, para mim e para você, como povo que é chamado igreja do Senhor nessa terra. Não é verdade? Nós podemos hoje reconhecer isso na igreja do Senhor? Amém, igreja? E aí o Senhor diz, como pode uma pessoa que tem uma referência, uma pessoa que é chamada, uma pessoa que se diz que gosta de servir o outro, uma pessoa que diz que o dom dela, que ela nasceu para servir, nasceu para cuidar do outro, quando ela precisa manifestar o dom dela, aquele que está caído, ela olha, porque a palavra de Deus diz que o levita olhou e passou, ele viu e passou para o outro lado. Esse caído, será que ele era conhecido? Porque aqui no bairro São Pedro a gente conhece todo mundo, uns aos outros, né? A gente passa, a gente fala, bom dia, boa tarde. Ei, irmão, quer uma carona? Aí, onde você está indo? Não sei. Isso é gostoso. Outro dia eu e Bruno, a gente estava comendo uma pizza e uma adolescente, uma jovem chegou. Uma adolescente não, ela já está com 22 anos, né? E aí ela veio nos surpreender. Aí aquela mulher chegou assim, vocês não lembram de mim? Eu não, a gente não lembra. Ela, vocês me deram a primeira Bíblia que eu tive na minha vida, quando eu era criança. E aquilo encheu o meu coração, mas ao mesmo tempo, quando aquela mulher se aproximou da minha mesa, eu falei, gente, o que ela vai fazer aqui? Se fosse no Rio de Janeiro, eu já ficava até com medo de ser assaltada. Mas a verdade é que o nosso coração está duro. O nosso coração, quando as pessoas se aproximam de nós, a nossa reação é se afastar. A nossa reação é fechar as portas, é criar um muro, uma barreira, para que o outro não tenha acesso. Só que quando nós criamos a barreira para não estar com o outro, nós estamos criando a barreira do amor. Porque nós podemos até impedir que as feridas entrem, mas também nós impedimos que o amor entre. Porque o muro que fecha as portas para a ferida é o mesmo muro que fecha a porta para o amor. Você entende isso, querido? Então nós precisamos ter acesso às pessoas, nós precisamos ter acesso ao outro. Porque é o outro que faz com que eu venha manifestar quem é Jesus na minha vida. É isso que o Senhor está ensinando aqui. Que o amor ao próximo é quando você manifesta quem Jesus é em você.
É quando você diz, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Com toda a minha força, com todo o meu entendimento, eu amo a Deus. E se nós perguntássemos na praça, no centro espírita, na macumba, nos muçulmanos, todo mundo eles falam, eu amo a Deus. Cada um tem o seu Deus. Não é verdade? Você ama a Deus? Sim, eu amo a Deus. Mas quando eu tenho que me doar para o próximo, aí não, aí tem outras questões. Aí entram algumas dúvidas, aí entram alguns questionamentos. E um dos questionamentos que o povo tem usado muito é, eu não fui procurado. Eu não tenho que ir até aquela pessoa, porque aquela pessoa não me procurou. Se ela me procurar, talvez eu possa ajudá-la, mas se ela não me procurar, eu não posso ajudar. E isso tem inflamado a igreja do Senhor, com essa perguntinha, com essa dúvida. Eu não fui procurado, eu não preciso ajudar ele. A segunda é, eu não receberei nada em troca. Então para que eu vou lá? Para que eu vou fazer alguma coisa para aquele irmão? Para que eu vou ajudar aquele irmão? Aquele irmão, ele não precisa de ajuda. Aí a terceira, né? Eu não sei como ajudar. Eu não tenho nada para oferecer. Eu não sei servir, eu não sou levita, eu não sou sacerdote. Eu não subo no altar. E quem tem que pagar o preço é quem vai para o altar. Tem muito crente pensando assim, né? O quarto, eu não tenho tempo. Eu trabalho demais, né? E a palavra de Deus em Tiago, no capítulo 2, diz que a fé sem obra, ela é... Então você começa a colocar prioridade no seu tempo. Porque o Senhor Jesus vai voltar e nós vamos ter que prestar conta a Ele, amém? Em outras palavras, o que os crentes têm muito dito é, eu acho que Ele não merece. A palavra de Romanos, no capítulo 12, no versículo 20, diz que aquele que tem fome, dai de comer. Aquele que tem sede, dai de beber. Queridos, quantos de nós temos usado da mesma forma do sacerdote, do levita, de passado de largo, se afastado daquele que precisa, porque nós temos as nossas próprias convicções. E a gente quer dizer aqui o que é certo e o que é errado na vida do irmão. Aí a gente olha para ele e fala, ele não merece não. Bem feito para ele, por ele estar passando por isso. Um outro questionamento. Eu não tenho condições. Esse é um ditado clássico daquele que é sempre duro. Aquele que nunca tem nada. E ele sempre acha que o outro está precisando de ajuda porque é no nível financeiro. Querido, nem tudo é dinheiro. Às vezes a pessoa está desempregada, a família está desempregada, mas a única coisa que ela precisa é de uma oração, de um abraço. Quantas pessoas eu ajudo e eu não dou meu dinheiro, porque se eu der tudo que eu tenho, também não sobra nada. A gente tem muito acesso a pessoas que estão precisando de dinheiro. Mas a palavra de Deus diz, né? O que Pedro fez? O que eu tenho? Em nome de? Então, querido, faça isso. Não deixe Satanás vir com essa palavrinha, com esse ditado do mundo, dizendo, eu não tenho como ajudar. Eu não tenho condições. Não tenho condições. Porque não engana a Deus. Você pode estar enganando a sua alma, você pode estar enganando o seu coração, mas não o do Senhor. E outra, muito usada também, né? Vai dar muito trabalho. Nossa, misericórdia, eu vou mexer nisso não. Isso é uma guerra espiritual terrível. Deixar isso daí só para o pessoal da intercessão. Se ele quer ajuda, vai para a cura. Não é assim? Não. Não desvalorize. Não deixe que nada nem ninguém venha roubar a oportunidade de manifestar o amor de Jesus. Olhe para essa parábola do bom samaritano e perceba quem você é hoje. Será que você consegue olhar para esses personagens e se encontrar nela? Porque Jesus está nos ensinando algo tão profundo, algo tão perfeito na palavra dele, de uma forma muito simples. Mas muitas das vezes, você nunca é o sacerdote, ou você nunca é o levita. Você quer sempre ser o bom samaritano. Mas a palavra de Deus diz que o bom samaritano naquela época, esse outro personagem, ele não era bem quisto. Ele não era bem visto pela sociedade.
Ele era daqueles que estavam enculturados com culturas pagãs, ele estava misturado, né? A palavra de Deus diz que os samaritanos, lá, lembra da mulher samaritana que Jesus foi até ela? Aí ela ainda fala, Jesus, como você pode falar comigo? Se eu sou samaritana. Havia uma briga, havia uma rincha muito grande, não é? E eu sei muito bem o que é viver uma rincha, eu não sei vocês assim de bairro. Ou, graças a Deus, todo mundo aqui é curado com o negócio de futebol, ninguém também fica brigado por causa de futebol, não, fica, homens. Porque lá em Iguaba, quem era do Fluminense não falava com o pessoal, né, que era do Flamengo, do Botafogo, ficava aquela rincha. Não, aqui não é, todo mundo é curado. E lá no Rio de Janeiro, só de vez em quando, né, só no domingo. E lá no Rio de Janeiro, eu vivi isso muito na carne. Porque um bairro era comandado pelo Comando Vermelho e o outro bairro era comandado pela milícia. Quando eu ia fazer visita dentro do Comando Vermelho, eu não podia usar nada vermelho. Nem um cachecolzinho assim com uma coisa vermelha. Quando a primeira vez eu não sabia que era proibido, né? Que eles tinham regras. Os bandidos têm muitas regras. Satanás é terrível, né, querido? E aí eu fui de uma blusinha, fui de casaquinho vermelho e cheguei lá para levar a ceia para a irmãzinha. Olha, pastora, eu estou muito feliz com a sua presença. A senhora é sempre muito bem-vinda aqui na minha casa. Mas não vem mais nunca de vermelho aqui em casa. Aí eu, mas isso aqui é o sangue de Jesus, irmã. É o casaco da cor do sangue de Jesus. Não, irmã, aqui não é não, aqui é Comando Vermelho. Eles podem achar que a senhora é espiã, vão achar que a senhora é dedo duro, pode até raspar sua cabeça. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Aí, queridos, eu entendi essa rincha e eu comecei a tomar cuidado com a minha vida. A rincha era muito grande, a ponto do Bruno ir levar os irmãos na igreja e ele vê os fuzil tudo apontado, né, amor, para o nosso carro. E os caras aí, a gente liga a luz, abre a janela, os caras vê que é a gente, aí, opa só. Então, querido, o que eu quero dizer isso para você? A nossa realidade agora é violenta, com armas de fogo. Mas a realidade dos bons samaritanos, do samaritano na época de judeus, era muito grande. O povo estava com uma rincha muito grande um com o outro. E o povo estava deixando amargura, e o coração estava tão duro que não fluía o amor de Deus mais sobre aquele povo. A ponto de ver o caído, a ponto do caído estar ali, e o levita não ajudar, o sacerdote não ajudar, mas aquele que era o excluído, aquele que tinha rincha, ele foi até ele, curou as feridas, passou o óleo, passou o vinho, e trouxe à existência o quê? A aplicação verdadeira do que é amar a Deus sobre todas as coisas. Quando verdadeiramente nós amamos ao Senhor sobre todas as coisas, nós colocamos todas essas regras, colocamos toda a rincha de lado e a gente diz, Senhor Jesus, eis-me aqui, faça em mim essa obra, usa-me. Será que nessa manhã você pode se colocar diante do Espírito Santo e dizer, Senhor, usa-me? Verdadeiramente, nós somos pobres pecadores, né? Mas o Senhor, Ele tem prazer em nos usar. Ele tem prazer em se relacionar comigo e com você. E a coisa magnífica, maravilhosa dessa parábola é que esse perito da lei, ele entende que as misericórdias do Senhor, elas são infinitas. Que a misericórdia do Senhor, ela vai tão além, que estar do lado daquele que é caído, estar do lado daquele que eu amo, daquele que é o meu próximo, é a revelação da glória de Deus nessa terra. Aí Jesus vai e fala, então vá e faça isso. Jesus está dizendo para mim e para você, continue essa obra. Quando você vê o caído, ame ele. Ame ele, assim como diz o versículo 27. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Porque é assim que nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E aí a gente vê que a manifestação dessa honra, dessa unção que está sobre a nossa vida, é a hora em que nós... essa unção que está sobre a nossa vida, que está na nossa vida, ela precisa ser manifestada na hora certa. E é na hora que o Senhor precisa que eu e você venhamos a refletir, venhamos a ser luz, ser sal.
é que eu e você precisamos manifestar esse amor. Amém, igreja? Não é no dia que a gente quer, não é no dia que a gente pode, no dia que eu não estou atrasado. Não é, é no dia que o Senhor te chama, que o Senhor te dá uma oportunidade. E que você possa verdadeiramente pegar essa unção que você tanto honra e manifestar essa unção, declarando sobre a vida do teu irmão, declarando sobre o caído, que o Senhor Jesus o ama acima de todas as coisas. É muito triste quando a gente vê nessa história o ferido, esse outro personagem, e a gente vê que o bom samaritano vai lá, cuida dele com vinho, passa o óleo, o sangue de Jesus, amém, querido? Que depois a gente vê que o vinho é o quê? A marca do sangue, né? E o óleo é a marca da unção. Então esse ferido, ele é cuidado com unção, esse ferido é cuidado com o sangue precioso de Jesus hoje, amém? Há essa menção, né, do vinho e do óleo. E o tremendo é que esse ferido, ele vai ficar curado, ele foi bem cuidado, né? E ele ainda diz assim, ó, para o hospedeiro, o que ele precisar, coloca na minha conta, porque quando eu voltar eu vou acertar as contas com você. Então ele está bem cuidado. Eu vejo assim, quando uma pessoa machuca, uma pessoa cai, e ela passa olhinho, passa o remedinho, fica curado, né? Glória a Deus! É tão bom quando a gente cuida de um filho machucado, né? Ele acha que a gente é o super doutor, né? O doutor do fantástico, né? A gente é mãe, a gente é médica, a gente é uma bênção, né? E o pai também. Mas a ferida nessa história, querida, ela foi curada. O triste é quando nós olhamos o caído e a carne dele está ferida, quando nós olhamos para o levita, para o sacerdote e para esses ladrões, né? Como que está a alma deles? Será que a alma deles vai ser curada? Será que eles vão despertar para entender o princípio da palavra de Deus? Porque o buraco da alma deles, às vezes, é maior do que a ferida que os ladrões causaram no caído. A ferida deles, da alma deles, é tão grande que eles precisam ser alcançados. Porque, querido, aquele que vê o caído, olha e passa de lado, ele está com uma ferida maior do que aquele que está caído. E muitas das vezes ele está usando máscara. Está usando máscara no altar, está usando máscara para o pastor não saber que aquele coração está um arrombo, um buraco. Está precisando de cura. Está precisando de óleo. Está precisando de vinho. Está precisando de sangue de Jesus. Está precisando de unção. Amém, igreja? Nós precisamos nos levantar com esse amor, para que a glória de Deus venha a ser manifestada e a igreja do Senhor venha a ser curada em nome de Jesus. Que o nosso próximo não seja aquele que você quer escolher, mas seja aquele que o Senhor te chama hoje a dar uma oportunidade de amor. Que você olhe para o caído e veja uma oportunidade de dar amor, uma oportunidade de manifestar Jesus. Quanto mais difícil for, mais o Senhor quer que você seja espremido para você manifestar o amor. Seja na tua casa, com teus parentes, com teus amigos, com teus vizinhos. E minha irmã me mandou uma mensagem, eu quero terminar compartilhando com vocês. Há 3 anos atrás, mais ou menos, eu fiz uma mensagem sobre o bom samaritano e eu fiz uma poesia. E aí eu vou ler para vocês também, amém? Simplesinha, tá, queridos? Sou poeta, não. Eu percebo diante de um caminho onde todos passam. Eu vejo um conhecido que tem pressa e não apreço. Eu vejo um conhecido diante de um caminho que tem talento e não dom. Eu vejo um conhecido diante de um caminho que de repente eu percebo que ele pode ser eu. Será que nosso tempo está tão afligido por esse mundo que a gente não tem apreço? E aí a minha irmã me mandou essa mensagem e eu vi como ela é real na nossa vida, né? A realidade de hoje. Muitos têm casas grandes e pequenas famílias. Mais diplomas e menos senso comum. Medicina avançada, saúde precária. Conhece o mundo e desconhece os vizinhos. Alto rendimento, menos paz de espírito. Muito conhecimento, menos sabedoria. Agendas lotadas, pouco tempo para amar. Tantos amigos virtuais, sem tempo para um amigo real. Muitos humanos, menos humanidade. Relógios caros, sem tempo para nada.
Vamos orar, igreja? Abaixa a sua cabeça, eu quero orar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nessa manhã, nós falamos tanto, Senhor, o que é o amor. Em 1 Coríntios, Senhor, assim como nós começamos o culto nessa manhã, a Tua palavra diz que o amor, ele é paciente, ele é benigno, ele não arde em ciúme. Espírito Santo de Deus, aqui em Lucas, Pai, no capítulo 10, no versículo 27, a Tua palavra diz que o amor que nós temos diante do nosso Deus, que excede todo conhecimento, todo entendimento, que é com todas as nossas forças, é o amor que nós precisamos declarar para o nosso próximo. É o amor que nós precisamos aplicar todos os dias da nossa vida. Por isso, Espírito Santo de Deus, que nessa manhã nós possamos ser visitados, Senhor, pela Tua unção, e que os nossos corações possam ser curados de toda a inflamação, Senhor, desse mundo tenebroso. Senhor, em nome de Jesus, se nós temos nos distanciado do que é verdadeiramente o amor, que nessa manhã o Teu Espírito Santo venha nos curar, para que nós possamos sair daqui reconhecendo que verdadeiramente o amor é o amor que nós temos que aplicar ao próximo. Que nós possamos amar mais, que nós possamos nos entregar mais uns aos outros, e que nós possamos, Senhor, nos afastarmos daquilo que o mundo tem assolado as nossas vidas. Dai-nos, Senhor, a caridade, dai-nos a misericórdia, para que nós possamos manifestar verdadeiramente quem Jesus é nessa terra. Nós Te glorificamos e Te exaltamos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja.